Eric Fernando Boteguin, ou simplesmente Boteguin, zagueiro brasileiro com 15 anos de futebol holandês, mas que dedicou o último ao Ascoli disputando a Série B do campeonato italiano. Ele aceitou o nosso convite e bate um papo conosco para falar de toda a sua carreira e, claro, o nosso querido Cautio. Boa, muito boa, Adriano Bertin, de volta para mais um conteúdo do Golazzo. Se você está aqui no nosso podcast, já sabe o que vai acontecer. Se você está vendo no YouTube ou qualquer outra forma aí do nosso conteúdo, também já está sabendo que hoje não tem live Fonte de Cálcio, não tem comentário sobre notícia, não tem nada disso, mas por um excelente motivo, é mais uma entrevista exclusiva aqui no Golazzo, o blog, o canal, o podcast, que são Fonte de Cálcio, dessa vez com ele, Eric Boteguin, zagueiro lá do nosso querido Ascoli, aceitou aí participar dessa entrevista aqui com a gente e eu agradeço bastante, Eric, seja muito bem-vindo aí ao Golazzo. Obrigado. Prazer estar conversando com você aqui. Muito obrigado. Vamos lá, então, partindo para a nossa entrevista. Eu separei aqui algumas perguntas. Claro que o nosso foco é falar sobre o Ascoli, sobre o nosso campeonato italiano, mas queria começar do começo em si, que você contasse um pouco da sua trajetória até chegar na Europa, né? Bastante tempo de Holanda. Eu vi alguma coisa sobre um tal de AD Guarulhos aí que eu queria te perguntar também se realmente aconteceu, porque você acha que é 3 anos mais velho que eu sou de Guarulhos e joguei também no AD Guarulhos e contra. Será que aconteceu alguma coisa no passado aí? Queria que você contasse. É verdade, eu joguei no AD Guarulhos no infantil, né? Na categoria infantil, cheguei a disputar o Campeonato Paulista pelo Sub-15, né? Pelo AD Guarulhos, Você jogou no mas campo? joguei campo, isso. Eu joguei salão. Mas, tá, né? Mas só foi uma temporada, porque eu joguei o Campeonato Paulista e depois, no juvenil primeiro ano, eu fui pro Barueri. E aí de lá eu fiquei acho que o juvenil primeiro ano, juvenil segundo ano, e aí eu fiz a copinha pelo Barueri, e aí eu fui convidado para ir pro Inter. No Inter eu também fiquei um ano, e do Inter eu fui jogar um campeonato sub-19 na Holanda, e aí foi que abriu a porta para mim, que eu acabei indo para a Holanda com 19 anos. Cheguei lá no PEC Zwolle, né? Na época ainda era FC Zwolle. Fiquei lá um tempo, depois fui para o NAC Breda, Groningen e por último o Feyenoord. Eu fiquei 6 anos lá na Holanda. No total deu 15 anos de Holanda. E agora estou na Itália. Agora já vai começar agora a minha segunda temporada aqui no Ascoli Calcio. Boa, é até bom pegar a sua pronúncia muito bem correta aí sobre os times da Holanda, porque eu já ia soltar um Groningen aqui. É mais Groningen, difícil a pronúncia. é, é. E nessa passagem, entre aspas, porque como você disse, foi 15, ou até um pouco mais que 15 anos aí de Holanda, teve título de Copa Nacional, Supercopa Nacional e óbvio, o campeonato holandês, que é o principal. Qual que foi o momento, imagino qual que seja, mas qual que foi o momento mais especial para você em toda essa trajetória aí na Holanda? Ah, desses títulos, acho que o campeonato, claro, o campeonato nacional, né, o campeonato holandês pelo Feyenoord foi foi muito especial, não tirando os outros, que cada título é especial também. O meu primeiro com o Groningen, né, que foi o primeiro título da história do clube, e o meu primeiro título também foi da Copa da Holanda, né? Então, imagina como foi especial. E aí no Feyenoord, principalmente nos meus primeiros anos, já cheguei, ganhei Copa, ganhamos Supercopa, ganhamos o Campeonato Holandês, mas o Campeonato Holandês, o Feyenoord também está lá na fila já há 18 anos. Então, imagina a festa que foi na cidade, com a torcida, tudo, no clube. Então, acho que esse com certeza, acho que é o mais marcante. Legal. E assim, de todos os caras que você enfrentou e jogou ao lado na época de Holanda, seja dentro do país ou em competições do continente. Quais foram os jogadores que você mais gostou de jogar ao lado, ou seja, os seus companheiros que, sim, putz, esse cara realmente é o que todo mundo falava, ou é mais do que todo mundo falava, e dos adversários também, qual foi aquele que deu bastante trabalho para você? Acho que meu companheiro de equipe
Mas acho que assim, o mais top assim que eu joguei foi o Van Persie, né? O Robin Van Persie, ele dava para ver nos treinos que a qualidade dele, que ele chegou a jogar no nível mais alto, né, do futebol mundial e também um cara super humilde, super bacana de conviver. Então, eu acho que de companheiro foi ele e de contra, cara, eu joguei. Eu lembro de um jogo contra o Manchester City que foi contra a, a, a máquina, né, do time que é o City, que é difícil até falar de um, mas todos os jogadores que estavam ali, De Bruyne, o Agüero, o Silva e todos esses jogadores. Esse jogo eu lembro que foi o mais marcante porque foi o mais difícil também que eu joguei contra. Quanto foi esse jogo? 4-0 para eles. Puta merda. Difícil. Eles estavam. Eles já são, até hoje, né? O time dele já é demais, mas naquela época eu lembro que eles estavam voando do Pep Guardiola. E uma semana antes eles já tinham ganho de 5-0 do Liverpool, imagina. Então, como eles estavam batendo todos os times assim. Mas foi também um jogo muito marcante para mim, que foi um jogo contra todos esses fera aí do futebol. Eu não gosto muito de entrar no Tactics, acho que eu deixo mais para assim, vocês que jogam e tudo mais, eu gosto da análise mais tranquila da coisa. Mas você acha que pega um time do City, assim, o zagueiro, a parte da zaga é o menor dos problemas? Porque ali você fica, assim, cercando o cara que está mais próximo de você, mas quem tem que dar aquela segurada, aquela tentada afastada, é quem está mais na frente, né? Acho que até o atacante fica meio que obrigado a marcar, ou não? Qual que é a sua visão? Ah, não, sim, contra esses times, o time tem que funcionar muito bem, né? Taticamente tem que ser um jogo mais do que perfeito, né? Porque o tempo a velocidade de jogo que eles estão acostumados, eles jogam toda semana jogando a Premier League, jogando jogos assim de Champions League, é, e o jeito que eles envolvem o jogo, o Guardiola ele consegue mudar o jeito de jogar durante o jogo, né? Então você tem que estar muito ligado. Então, taticamente, o time tem que funcionar tudo junto, né? Desde os atacantes até a zaga. E acho que só assim para você conseguir desempenhar bem nesses jogos. Boa, legal. Teve um cara com quem você trabalhou, aí eu queria que você até dissesse se foi muito ou pouco tempo, mas que é um dos caras que eu tenho como ídolo, acho que desde sempre, assim. Eu sempre gostei de caras mais sérios em campo, especialmente jogando na zaga, acho que você sabe que eu estou falando do Stam. E Uhum. assim, a figura de quem assiste aos jogos é um cara super, super sério, assim. Eu não lembro de ter visto, sei lá, ele dando um sorriso nem marcando gol, assim, das vezes que aconteceu. Teve até um amistoso, eu acho, assim, foi lendas do United contra lendas, não sei qual foi o time. Ele rachou o cara, assim, tem uma foto do cara voando Não. 2 metros, assim, é um negócio surreal e sempre admirei muito o Stan. Eu queria saber como foi trabalhar com o Yap Stan e como que ele é a pessoa. Ele fez alguma piada alguma vez na vida dele, assim? Não, foi sensacional, com certeza, ainda mais para mim sendo um zagueiro que também via ele jogar, né? E o nível que ele chegou também, onde ele jogou, para onde ele passou. Mas ele, assim, como treinador, foi muito bom, porque acho ele um excelente treinador. Foi um período curto. Na verdade, ele já tinha sido meu auxiliar técnico na época no Esgode, no meu primeiro clube na Holanda. E depois no Feyenoord ele foi meu treinador mesmo. No Feyenoord foi um período curto, mas eu aprendi muito com ele. Imagina, é um privilégio, né? Você ter um treinador que jogou nesse nível da sua posição, então aprendi muito com ele. E ele, essa cara de mal, né, que ele tem no campo, mas fora de campo ele é super gente boa e faz as piadas dele também. É super tranquilo fora de campo. Teve uma coisa assim que a gente observa muito, acho que no Campeonato Italiano, pelo menos na Série A, aconteceu quase todos os times tentando sair, desde o tiro de meta, tocando entre os zagueiros e tentando avançar, estourando a bola no último tempo. Assim, a gente vê posições como, não posições, mas a função de um Gattuso da vida meio que sendo deixado de lado, assim, como se todo mundo tivesse que saber ao menos sair tocando. Você acha que um estilo do Stan conseguiria, assim, continuar jogando nesse futebol que a gente tem hoje? Porque, claro, a característica maior dele é a seriedade de fazer a parte defensiva, mas
Você acha que ele conseguiria, assim, se adaptar nesse novo estilo que tem se aplicado no futebol moderno? Ah, ele sim, porque por mais dele ser reconhecido, né, por esse jeito de marcar, tirar o atacante do jogo e só, mas ele sabia jogar muito bem também, né? Ainda mais como holandês. O holandês ele exige muito disso, né, dos zagueiros de saírem jogando. Mas que falou, hoje no futebol moderno, zagueiro, todos, o goleiro, todos têm que sair jogando desde lá de trás. Boa, muito boa. E aí foram, estou falando aqui, mais de 15 anos de Holanda. Teve até, assim, um dos nossos inscritos seguidores lá, não sei se você já interagiu com ele no Instagram, é o Gustavo Xavier. Deve ser um monte de gente, talvez de nome você não lembre, mas é um cara que, desde que a gente começou a fazer assim, um ciclo de entrevistas, falava, te acompanha desde o Feyenoord, quando foi pro Ascoli, ele vibrou bastante. Até se você puder até mandar um abraço para ele, o Gustavo Xavier, foi ele, ele falou assim, nossa, Ah, faça a entrevista, ele é muito gente boa, acompanho ele, com certeza vai render um conteúdo legal. Se eu puder mandar esse abraço, eu agradeço o nome não, dele. mando sim, porque eu vejo direto os comentários dele, ele, pô, super fiel ali, super, sempre acompanhando. Manda um abraço mesmo de coração para ele, agradeço de coração. Boa, brigadão. E aí, nessa conexão, então, saindo da Holanda e indo para o Ascoli jogar a Série B, como foi se despedir da Holanda, do futebol holandês, do campeonato, do time? Enfim, imagino que você tenha criado raízes fortes ali e ir para uma Itália, para uma Série B da Itália, como que foi essa transição para você? Como se falou, eu criei raízes fortes lá, então sempre é difícil deixar, mas eu estava assim ciente, estava tranquilo, porque o ciclo tinha fechado para mim, eu tinha desfrutei o máximo que podia, né, por tanto tempo, por várias cidades, tantas coisas ali, eu me formei como jogador ali, cresci, amadureci no trabalho, mas também na vida pessoal, que eu casei com a minha esposa e a gente sempre morou na Holanda, então foram anos maravilhosos que eu vou lembrar para sempre, assim, com muito carinho, né, desse tempo que eu vivi na Holanda, vivi super bem, qualidade de vida lá é muito, muito boa, mas, assim, o ciclo fechou e eu queria provar de algo novo, sabe? Tava chegando nos meus últimos anos, ainda na última fase agora da minha carreira, e eu queria provar de uma cultura nova, de um futebol novo, conhecendo outros estádios e a Itália para mim também sempre foi um sonho, sempre foi um desejo, né? Eu venho de também cidadania italiana e apareceu a oportunidade de vir aqui para a Itália. Na minha idade, recebi uma oferta, uma segurança de um contrato que vai chegando tanto mais velho, o pessoal vai te oferecendo um ano, um outro ano, e aqui eles me deram uma segurança de poder ter um contrato, poder estar trazendo minha família aqui por mais tempo, e foi isso, acabei escolhendo vir aqui para a Itália. E quais são as diferenças de morar e trabalhar em Roterdã e em Ascoli Piceno? É bastante diferente. Aqui, o verão aqui, na verdade, é bem melhor, né? Melhor? É, bem melhor, sim. Na Holanda, o verão é curto, né? O Ah, inverno não é entendi. muito longo. Aqui na Itália, não. Aqui na Itália, eu moro aqui perto. Eu não estou morando em Ascoli, eu moro em Grottammare, que fica Hum, 20, 25 minutos de Ascoli, mas é de frente para o mar, então é uma outra hum. vida, né? Se come muito bem aqui na Itália também. Mas, assim, em questão de. Claro, é um outro povo, uma outra cultura, um outro jeito de jogar. Tive que me adaptar também, mas graças a Deus acho que eu me adaptei bem rápido, que o ano passado joguei bem, joguei sempre tudo, então foi uma adaptação boa e que eu gostei muito, foi legal também de provar disso aqui da Itália. E assim, a questão do verão bom que você falou, é legal assim de ter mais luz, os dias mais longos e tudo mais, não fica aquela questão depressiva de anoitecer às Isso. 4 da tarde e tal, que É, sei que pega. Mas e esses 40 graus que tá fazendo aí? Não sei se esse é onde você é. tá, e vai começar mais cedo a temporada agora, né? Eu falei por esse sentido, né? Desse lado, porque aqui até no inverno ainda tem um céu azul, que esse é o lado chato da Holanda, é o tempo, né? É o frio.
longo, esse céu cinzento. Aqui não, aqui é bem melhor. Só que isso pega, cara, tá muito quente e, e a gente acabou de voltar da pré-temporada, a gente ficou 2 semanas direto, a gente vai para a montanha para ver se refresca um pouco mais, mas mesmo assim muito forte. E aqui eles treinam bem mais do que treinavam na Holanda, assim, em questão tipo de 2 períodos. Os treinos são mais longos aqui, então tem sido bem puxado. Na montanha rolou aquele negócio de pegar num lago, assim, os jogadores entram com um meião em tudo, assim, pelo menos os Ah, na times água têm... gelada, né? Isso. Rolou isso ou não? Não, dessa vez a gente não fez, mas normalmente o pessoal faz mesmo, né? Que a água é bem É, gelada para recuperar, né, as pernas. sim. E quais as diferenças entre as torcidas na Holanda e na Itália? Na Itália, pelo que a gente acompanha já tem um tempo, assim, parece muito semelhante ao Brasil, até nas coisas ruins, assim. Então, sei lá, racismo, preconceito, mas a febre do futebol na Itália parece ser um negócio semelhante ao Brasil. Dá para comparar com a Holanda também, assim, ou cada país tem a sua particularidade na questão de torcida? Acho que cada país tem a sua particularidade, mas claro que aqui você sente um pessoal mais apaixonado, né? Onde você vai, o pessoal comenta mais, passa aqui na cidade, o jornaleiro vem conversar e nos restaurantes, o pessoal vive mais, né? Na Holanda também era bastante, mas lá o pessoal é mais te vê assim na rua, te olha e não se Vive o aproxima tanto. momento, acabou o É, jogo, dá uma desligada, né? é, aqui não, aqui eles estão sempre onde você vai, tá falando do futebol e vive, acho que com mais paixão aqui um pouco, né? É. Eu bati um papo com o Ângelo da Costa, não sei se você chegou a conhecer o goleiro que jogou no Bolonha na Sampdoria, e ele falou que uma vez eles perderam um clássico lá, ele pela Samp perdeu para o Genoa de 3-0, e é lá em Gênova, né? Ele falou que ficou uma semana tendo que fazer compra no mercado em Milão, porque não dava para sair na rua que os caras ficavam cobrando. Você chegou a passar alguma coisa semelhante assim? Porque acho que não tem o derby aí da região, acho que não aconteceu, né? Mas teve alguma Não, pressão parecida assim já ou não? não, aqui na Itália, esse primeiro ano não passei, porque o ano passado foi muito bom assim pro time, né? Até Então, e não playoff, teve esse né? derby, né? Foi até playoff, porque nos últimos anos o Ascoli vinha sofrendo aí de ficar mais baixo na tabela, né? Se salvando nas últimas rodadas. E o ano passado a gente chegou a classificar até para o playoff, então onde que eu passava aqui, o pessoal estava agradecendo pela temporada. E não teve derby, né? Porque o São Benedetto, que é o Del Tronto, né, que é o rival aqui, eles tiveram problema financeiro e acabaram sendo rebaixados para a Série B. Então, não, não vivi isso, mas aonde que eu moro aqui na praia, eu estou mais perto de São Benedetto, né? E a gente escuta para tem que Toma tomar cuidado aí, cuidado, para não ficar andando para não ficar andando com a roupa aqui do time. Então a gente sempre tem que ficar atento a essas coisas. Infelizmente, né? Infelizmente ainda é, em pleno 2022 ainda acontece essas coisas. É brincadeira, mas é é. o que é no nosso esporte ainda. A similaridade até negativa com a questão do Brasil, né? Aqui É. nem se fala assim. E aí você acabou indo para o Ascoli. Teve outras propostas aposto que sim, mas assim, da Itália em si para ir, e aí pesou muito a questão do contrato mesmo ser um pouco mais longo para ir para o Ascoli. Como que foi essa transição para a Itália? Não, aqui da Itália, concreto mesmo, no papel, foi o Ascoli mesmo. Teve com outras conversas, ok, mas concreto foi só o Ascoli. No, no passado vai ficando um pouco mais distante assim. Aqui no Brasil, a Série B passava muito no Band Esportes. E aí passava até 3 jogos no final de semana, sábado de manhã eu costumava acompanhar. E assim, eu sempre notei de maneira até gritante assim um jogo muito mais físico. E eu estou usando físico para não dizer porradaria, assim, sabe? Tinha dois, três cartão vermelho por jogo, assim. E aí eu queria saber de você, nesse um ano de Ascoli, aí, se você sentiu, claro, acho que a diferença do futebol holandês que a gente conhece, né, de ser mais articulado e tal, pro italiano tem a diferença, mas você sentiu essa questão
muito mais física em campo, além desse treino mais pesado? Não, não senti na questão física de violência, de chegar mais forte, algo assim, mas aqui é muito tático, muito intenso, né? Então tem muitos duelos, né? O tempo inteiro não tem aquilo de ficar tocando a bola ainda muito pro lado, rodando. Às vezes eles chegam, eles já querem forçar já a jogada já Dois, mais três toques rápido, já tá na entendeu? cara do gol, né? Então, às vezes, o lateral, ele nem tá muito ainda na linha de fundo, mas ele já cruza a bola, entendeu? Então, tem muito duelo, é muito, muito intenso, é o tempo inteiro intensidade aqui na Itália. E aí, pensando nessa sua experiência longa, assim, não dá nem para chamar de passagem, foi assim, uma vida inteira na Holanda. Entendo que cada um tem a sua vivência, os seus objetivos, o seu pensamento, mas por que você acha que se torna comum, assim, o brasileiro que se destaca no Brasil, passa um ano e meio, um ano na Europa e já volta para o Brasil jogando por outro time, assim, quase de maneira imediata? Você acha que clima, paciência que não tem? O que você acha que pega aí? Acho que é uma série de fatores, né? Cada um se adapta de um jeito, a gente não sabe como a pessoa foi criada, de onde que ele vem, da família, como ele vai. Às vezes é muito acostumado naquele ciclo, naquele lugar, e chega aqui numa outra cultura, numa outra língua e clima. Acho que acaba acaba envolvendo tudo. E uma coisa que eu sempre falo é você chegar num lugar e ainda continuar vivendo no lugar que você estava, sabe? Então, tipo, mas no meu país isso era melhor, mas no meu país eu comia isso aqui, mas lá eu tinha minha família. E se você viver dessa forma, acaba te complicando muito, assim, você não vive ali o momento, né? Então, assim, eu pelo menos sempre fiz isso. Por onde que eu fui, essa cidade nova que eu fui, país, eu e minha esposa, a gente fala, a gente veio para cá, vamos viver aqui, vamos esquecer o que aconteceu, porque vai ter as dificuldades, vai ter as coisas boas, mas o nosso coração está aqui, então vamos orar por esse lugar, vamos ser bênção nesse lugar, vamos acreditar nesse lugar que é aqui que Deus colocou a gente, é aqui que a gente vai ser feliz. E se você ficar vivendo muito ainda aquilo, você acaba não dando certo. Então, não só isso, claro, mas uma série de fatores que às vezes não funciona, às vezes chega no time também não tem oportunidade já logo no começo, não tem paciência. Então, é uma série de fatores que pode acontecer de não dar certo. Beleza, vamos dar uma acelerada aqui para deixar. Vou já adiantar as perguntas. A questão da Itália fora da Copa do Mundo, de novo, assim, como que foi o clima? Você acha que foi tratado como um vexame histórico mesmo, ou por ser a segunda vez os caras já ficaram meio acostumados? Foi tratado. Eu chamo histórico de novo porque, sabe, o italiano é apaixonado pelo futebol e mais uma vez fora da Copa do Mundo, ainda mais depois de ter ganho uma Eurocopa, né? Então ninguém podia imaginar que isso poderia acontecer de novo, né? E é uma pena, né? Para mim também que acabei de chegar, eu queria viver essa atmosfera, né, de Copa do Mundo aqui e acabar não vivendo isso, uma pena. Nessa primeira temporada pelo Ascoli, ele já chegou com playoff. Eu vi as contas aqui de novo, por 4 pontos já pegava a vaga direta É, assim na Série A. Ficou muito próximo, foi bem disputado. Eu acho que essa temporada vai ser mais, né? Porque tem Genoa, tem o Venezia, aliás, é. é a estreia da Copa Itália, se eu não me engano. Nesse primeiro ano, assim, quais foram os grandes adversários que você pegou? Assim, teve alguém que você destaca ou o time ou um jogador em específico? É o que você falou, o ano passado foi muito competitivo, né? E esse ano estão falando que acho que vai ser mais ainda. Eu me surpreendeu muito, assim, a Série B italiana, de um nível muito alto também, muito forte, e todos os jogos decidido por detalhes, bem competitivo, não tem aqueles jogos de 5-0, 4-0. Então, a gente chegou até o final da temporada com vários times ali aí brigando para subir, né? Então foi, foi muito gostoso, né, disputar. E esse ano desceu alguns times de tradição e subiu o time também que estavam
reconstruindo, como o Palermo, o Bari, que estão com dinheiro, que estão investindo, então estão falando que esse ano aqui vai ser mais difícil ainda, e a gente foi super bem, né? Com tudo isso de tantas equipes boas, tanto investimento, a gente chegou ali brigando até o último e acabou não conseguindo, foi pro playoff e também perdemos por detalhe também, a gente podia também ter passado, então é uma competitividade, foi muito gostoso, foram jogos muito bons, assim, contra o Parma, do Buffon, agora o Como contratou o O Fábricas, Fábricas. né? Então a Série B também tá muito atrativa, tá muito legal de jogar. É isso que eu ia falar, para fechar assim, tem então Buffon no Parma, o Fábricas no Como, estreia da Copa Itália contra o Venezia, 7 dias depois abre a Série B contra a Ternana. Quais são os objetivos e o seu objetivo pessoal também aí nessa próxima temporada? Meu objetivo pessoal tentar ser importante de novo para a equipe dentro do campo, fora do campo, trazer toda a minha experiência, poder ajudar eles nisso, jogar o máximo possível e acho que o nosso objetivo como equipe é tentar fazer uma temporada tão boa, ou, né, como do ano passado, ou melhor, né, mas é uma incógnita, porque, como eu falei, tem tantos times que chegaram, tantos times que estão investindo, e a gente não sabe como que vai encaminhar. A gente trocou toda a nossa comissão técnica, né? A comissão técnica do ano passado eles foram para a Udinese e a gente está se adaptando ao jeito novo aí desse treinador de jogar, com a chegada de alguns jogadores, ainda está para chegar alguns outros, pelo que eu tenho escutado lá no clube. Então, é uma incógnita, mas a gente quer fazer tão bem quanto fez no ano passado, né? É isso que a gente espera. É. Eu desejo boa sorte aí, acho que na Copa Itália já estreia de novo numa pedreira, acho que pegou o Udinese na outra Copa Itália e É, já caiu de cara, enfim, muito difícil. E agora pega o Venezia com quem vai duelar na Série B também, mas enfim, já tem mais um torcedor do Ascoli aqui, com certeza, obrigado. a nossa audiência também. E eu agradeço muito você, Eric, ter dedicado esse tempo aí para nos atender. Foi um prazer enorme falar com você sobre o nosso querido futebol italiano aí. Valeu, eu que agradeço aí, poder ajudar aí, comentar alguma coisa aí do que eu estou vivendo aqui. Estou sempre à disposição. Valeu, abraço! Valeu, um abraço, tchau, tchau.